Você resolveu iniciar os seus estudos sobre a dissertação para conseguir pontuar bem naquele concurso e naquele vestibular. Mas tem um problema, você não sabe nada sobre dissertação ou pouco sabe sobre esse gênero e praticamente não escreveu ou não escreve há muito tempo. Quer saber? Você está no lugar certo, porque hoje a gente vai abordar nesta aula o quê? O conteúdo específico sobre a dissertação argumentativo e também vou tratar dos conteúdos básicos para você formular uma excelente redação. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, trazendo conteúdo de qualidade para vocês, como sempre. E nesta aula especificamente, como eu disse, eu vou tratar da dissertação básica. Então, para você que já tem um nível mais avançado de saber a respeito da estrutura dissertativa, não é uma aula que eu recomendo. Agora, se você quer aprender comigo desde o princípio, tá no lugar certo. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo, quero pedir aquela gentileza de sempre para você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes. Tem vídeo toda semana. Além disso, você pode ajudar bastante a gente curtindo esse conteúdo, curte agora, inclusive, e compartilha bastante também essa informação para mais gente interessada neste assunto. Assim, você ajuda demais a gente a crescer e com certeza também ajuda seus colegas em relação ao conteúdo sobre redação. Dito isso, vamos para a nossa aula propriamente. Mas antes a gente tem que entender o que é uma dissertação no final das contas. Quando a gente fala de dissertação argumentativa, eu estou falando de um gênero textual que tem como princípio básico estabelecer uma afirmação inicial pela qual eu busco argumentar, articular informações para tornar minha afirmação persuasiva e convencer alguém sobre um determinado posicionamento que eu defendo. A exemplo disso, vocês podem ver inclusive que a dissertação está presente em toda a nossa rotina. Nós tivemos uma recente polarização política por conta das eleições. E se de repente eu queria convencer o meu vizinho, meu irmão, meu pai a votar em determinado candidato, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que afirmar uma coisa, a minha posição no caso, e em cima dessa afirmação eu tinha que elencar diversos argumentos para convencê-lo de que a minha posição é a mais sensata. Veja que esse processo argumentativo não está presente só nessa questão de polarização política, está presente em toda a nossa vida, então constantemente nós buscamos essa argumentação. Mas toma cuidado, essa argumentação que a gente faz de senso comum ou no cotidiano dos nossos dias não é o mesmo tipo de dissertação que a gente faz numa construção vestibular ou num concurso público que gera um cuidado maior, que exige da gente uma prontidão em relação a estruturas. E é sobre isso justamente que eu vou falar agora. Beleza, professor, então qual a estrutura básica da nossa dissertação? Essa estrutura básica e pilar para a gente formular mais estruturas complexas futuramente é pautada em 3 macroestruturas: a nossa introdução, o nosso desenvolvimento e a nossa conclusão. Pô, professor, o que faz cada uma dessas estruturas? Vamos começar pela nossa introdução. Ela tem como fundamento básico antecipar o conteúdo do nosso texto, fazer com que o leitor se familiarize e seja contextualizado diante do tema que a gente vai tratar. Além do que, nessa introdução, eu preciso já mostrar qual é a minha posição diante da polêmica levantada, do problema que eu acabei levantando. Já o desenvolvimento, que é a parte intermediária do nosso texto e a que tem que ser mais robusta também, é o momento que eu tenho que inserir argumentos, recrutar informações, fatos, a minha própria opinião, com o objetivo de ser persuasivo e convencer o leitor sobre a minha posição assumida. É a parte particularmente que eu acho mais difícil. Já a nossa conclusão é o momento que eu fecho o texto, eu arremato as ideias apresentadas, reafirmando aquilo que eu já havia colocado na introdução, na minha tese. Diante do conhecimento dessas 3 estruturas que são fundamentais para um texto dissertativo, vale lembrar uma coisa aqui, tá? Para eu ter uma boa construção da dissertação, eu preciso recrutar aí entre
4 a 5 parágrafos no meu processo de construção textual, em que o primeiro parágrafo é voltado unicamente para a introdução e o meu último parágrafo tem que ser direcionado para a nossa conclusão, nosso fechamento do texto. E os parágrafos intermediários, 2 ou 3 parágrafos voltados para a nossa argumentação, para sermos persuasivos com o objetivo de convencer alguém de alguma coisa. Então, vale uma observação essencial aqui. Nunca desenvolva uma dissertação com apenas 3 parágrafos, ou mesmo uma dissertação com mais de 5 parágrafos. Fazer uma dissertação com 6, 7, 8 parágrafos, certamente você está fazendo alguma coisa errada e o corretor que vai analisar a sua redação vai perceber isso. Então, toma cuidado. Apenas 4 a 5 parágrafos na sua dissertação. Bom, sabendo dessa estrutura básica que a gente tem que obedecer na dissertação, vamos exemplificar um pouquinho, mas vale lembrar aqui que esse exemplo é pautado numa estrutura bem básica da dissertação, ok? Nada de grau complexo, até porque a gente está aprendendo ainda como elaborar uma dissertação. Editor, sobe para mim o primeiro slide com a introdução. Veja que nesse caso eu trouxe uma introdução baseado nesse tema de redação aí, educação financeira, papel da família ou da escola. A gente tem que perceber que esse tema de redação, inclusive, ele vem com uma pergunta em cima de uma polêmica recentemente instaurada na nossa sociedade. Afinal de contas, a quem pertence a responsabilidade de fato de ensinar às nossas crianças a educação financeira? Nesse caso, ele deu 2 opções e eu escolhi falar que o papel é da escola. Você poderia escolher falar que o papel é da família. No meu caso, a escola vai ser o fundamento. Vamos ver? Na atual conjuntura brasileira, observa-se um crescente endividamento das famílias. Veja que eu fiz uma constatação bem óbvia na atual conjuntura, que não é pautada em nenhum conhecimento acadêmico ou uma informação estatística, mas é uma informação que eu sei, que eu me recordo muito bem que acontece aí, ministrada pelos diversos jornais ou mídia que falam sobre esse crescente endividamento, ok? Esse fenômeno está associado muitas vezes a precária gestão financeira que leva à incapacidade de administrar o orçamento doméstico. Perceba, eu coloquei nesse meu segundo período marcado com uma outra cor, especificamente o problema da educação financeira, né? Que é realmente um problema grave que leva muitos orçamentos de famílias a estar numa situação aí de endividamento. Assim, é nítido que a responsabilidade do problema encontra na escola o principal entrave, justamente por a escola, não orientar devidamente os estudantes. Perceberam o que eu fiz? Eu localizei o meu leitor possível hipotético diante de um problema que a gente está estabelecendo dentro da temática que é apresentado pela proposta. E em cima dessa problematização, desse contexto, dessa situação grave, eu coloquei claramente que a responsabilidade é das escolas. Então, nesse caso, o meu desenvolvimento vai ter que ser pautado na defesa dessa ideia. Então, eu tenho que levantar argumentos persuasivos para comprovar esse lado e convencer um possível indivíduo de que a escola é o verdadeiro responsável pelo endividamento das famílias e que a educação financeira é um papel dela exclusivamente. Feito isso na minha introdução, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que construir um desenvolvimento em que fique claro essa posição uma vez assumida. Nesse caso, eu optei por 2 parágrafos apenas de desenvolvimento. E nesses 2 parágrafos, o meu objetivo é sempre elencar argumentos em defesa da minha posição. Vamos lá, editor, para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Sobe aí. Olha só. De início, é importante ressaltar que as famílias não podem, em grande parte, auxiliar na educação financeira. Então veja que eu fiz uma afirmação inicial, que as famílias elas não podem ter essa responsabilidade, porque elas não são capazes mesmo de ter em grande parte, não todas, em grande parte. Isso decorre de uma estrutura deficitária da própria formação escolar de muitos pais, os quais não tiveram orientações nas instituições de ensino ou mesmo se viram numa situação de evasão para poder trabalhar. É aquela velha situação, né? Os pais às vezes não têm formação educacional, nem fundamentação básica, não terminaram nem o ensino fundamental, então muitas vezes essas pessoas não têm a capacidade mesmo de instruir seus filhos. Então essa carestia dos pais acaba fazendo com que sim, a escola tenha essa grande responsabilidade.
Em decorrência disso, não há como as famílias assumirem essa responsabilidade sobre os filhos. Claro que eu não estou falando de todas as famílias, mas em grande parte, como eu deixo claro no primeiro período deste parágrafo. E vocês podem observar uma característica que eu inseri aqui. São 3 períodos neste parágrafo de desenvolvimento, assim como também são 3 períodos na minha introdução. E da mesma forma, eu vou proceder nesse desenvolvimento 2. Editor, sobe para mim. Veja que o desenvolvimento 2 também está dividido bonitinho em 3 períodos. Então, essa estruturação que a gente acaba construindo ao longo do nosso texto básico é feita a partir de uma estratégia. A gente montou bonitinho, sempre calculando em 3 períodos cada um desses parágrafos, inclusive a conclusão que a gente vai ver logo mais. Veja que nesse desenvolvimento 2, eu trago mais argumentos para defender a minha visão de que a escola é a grande responsável pela questão da educação financeira. Além disso, observa-se que as instituições de ensino contam com prerrogativas legais para administrar a educação financeira, ou seja, as escolas têm que cumprir um currículo que é legitimado pela nossa legislação, pelo ECA, pelas BNCCs, pelas Bases Nacionais Comuns Curriculares, que são os novos currículos que a gente tem implementado do ensino básico. De acordo com os novos currículos escolares, o conteúdo sobre matemática financeira deve ser lecionado aos estudantes, pelas escolas. Veja que eu trago um aspecto da legislação brasileira, ok? Isso demonstra que ela, que é a escola, deve instruir as crianças e adolescentes a compreender melhor a questão monetária, até por conta de um corpo docente capacitado e com formação para tal exercício, que são os professores de matemática. Então perceba que mais uma vez eu reforço o papel da escola porque existe a questão legal que envolve o papel da instituição escolar na administração da educação financeira, ok? Até porque essas escolas têm professores capacitados para isso, que são os professores de matemática. Agora que a gente levantou esses argumentos todos no nosso desenvolvimento, chega a hora de fazer a conclusão. E lembra que a conclusão nada mais é do que um arremate daquilo que já foi feito durante a introdução, durante o desenvolvimento? Então veja comigo esse modelo, o editor sobe para mim. Olha só, como eu antecipei anteriormente, a nossa conclusão é feita por 3 períodos também estrategicamente construídos. Portanto, é nítido que recai sobre as instituições de ensino a grande responsabilidade de educar os jovens sobre o controle financeiro. Isso por conta da carestia do conhecimento dos pais e pela grande responsabilidade das escolas em prover o conhecimento para a formação cidadã. Perceberam o que eu fiz? Num primeiro período em vermelho, a gente simplesmente retoma o que a gente colocou na introdução. No segundo período em azul, a gente faz uma síntese, um resuminho do que foi feito no primeiro parágrafo desenvolvimento e no segundo parágrafo desenvolvimento. E para fechar e arrematar definitivamente a nossa conclusão, eu tenho um último período. Assim, com uma ação mais efetiva dos responsáveis, que são as escolas, será possível reduzir o grande número de famílias endividadas. Veja que eu fecho esse texto com uma espécie de perspectiva para o futuro diante de uma situação em que os responsáveis realmente façam cumprir o seu papel de educadores na questão financeira dos seus alunos. Vocês viram o que é uma dissertação agora? Se porventura vocês pegaram assim de relance as informações, volta ao vídeo, tira um printzinho de cada tela, faz o compilado, separa o seu materialzinho em cima desse modelo. Mas de novo, eu saliento, esse modelo não é um modelo nota máxima de alguns vestibulares ou concursos públicos. É apenas um modelo básico para a gente poder iniciar o nosso estudo sobre dissertação, que a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Mas calma, esse conteúdo ainda não acabou. A nossa aula de hoje também tem uma parte dedicada a uma orientação geral sobre o que jamais você deve fazer numa dissertação. Pô, professor, o que eu não posso fazer jamais? Beleza, eu entendi a estrutura, eu sei agora como que eu devo proceder com a introdução, desenvolvimento e conclusão, mas o que eu sou proibido de fazer numa dissertação? Antes de entrar nesse mérito desse conteúdo, eu quero fazer um convite para vocês todos, tá? Você já conhece a nossa plataforma de correção de redação, a Corrige-me? Caso vocês não conheçam, é o momento ideal para vocês acessarem a nossa plataforma, se inscreverem gratuitamente, ok? Para isso, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Vale lembrar também que a nossa plataforma é considerada hoje a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. Pô, professor, mas como você enche a boca para afirmar isso de forma categórica assim? Gente,
Nós hoje trabalhamos com uma plataforma que visa a dois pilares fundamentais na melhora da produção textual do aluno. Quais são esses pilares? A gente trabalha com a teoria e a prática. Na teoria, você encontra diversas videoaulas distribuídas na nossa plataforma de acordo com níveis e de acordo também com bancas de interesse. Enem, FUVEST, VUNESP, concursos públicos. E por meio dessas aulas, você consegue ter a teoria e entender a questão da estrutura redacional, o que você deve ou não deve fazer. E na prática, você conta com uma plataforma de envio de redação e de correção. Você pode enviar de duas formas distintas a sua redação, tirando uma foto do seu texto, manuscrito, ou mesmo utilizar a nossa plataforma para digitar a sua redação. Dessa forma, o corretor tem acesso a essas redações e pode prontamente fazer a correção com os elementos fundamentais para você melhorar de maneira personalizada de acordo com os seus equívocos mesmo e não de forma genérica, como você encontra em muitas plataformas por aí. Como resultado, você potencializa a sua capacidade de ensino porque tudo é muito direcionado ao seu estudo, às suas dificuldades, aos seus pontos fortes. Então, você está esperando o que para acessar a nossa plataforma, se inscrever e encontrar um plano que caiba no seu bolso para se tornar o quê? Um membro dessa grande família de vencedores. Acesse então a Corrija-me. Feito o nosso merchan básico do dia a dia, vamos lá para os elementos, para 8 questõezinhas, 8 situações que você não pode colocar jamais numa redação. Não faça isso. Número 1, veja aí, você nunca pode usar a primeira pessoa do singular. Nunca enfia lá um eu acho, eu creio na redação. Gente, isso é matar o seu texto antes de começar. Inclusive, cabe até uma outra orientação. Eu nem gosto, eu, Ricardo, professor e corretor, não gosto nem que você use a primeira pessoa do plural, nós. Muita gente fala que pode, realmente pode. Em algumas bancas vestibulares é uma coisa mais liberada, mas cuidado, o ideal mesmo é você se prontificar a utilizar sempre a terceira pessoa do singular. Número 2, jamais dialogue com o leitor, não conversa com ele, não chama o cara para fazer um raciocínio, não enfia perguntas retóricas esperando que ele responda, porque ele não vai responder, então não faça isso. Número 3, nunca faça um texto curto. Gente, o que é um texto curto, né? Vem a pergunta na sequência. É aquele texto que tem menos de 20 linhas. Pô, professor, mais 20 linhas para mim é muito. Então vamos melhorar essa produção textual, tá? Para conseguir exceder a 20 linhas, pelo menos no mínimo, ok? Número 4, nunca argumente em relação a senso comum. Não traga informações de senso comum meramente. Tente pautar sua dissertação em questões de autoria, em questões de fontes confiáveis, de repertório legitimado, sociologia, história, filosofia, literatura, dados estatísticos, inúmeras outras fontes, mas isso é muito importante para que você realmente consolide o seu poder de persuasão. Número 5, nunca use expressões metafóricas, pelo amor de Deus. Expressão metafórica, expressão literária muito subjetiva, vai fazer com que seu texto ele perca a objetividade, e não é isso que você quer na dissertação. Número 6, nunca construa parágrafos excessivamente curtos. Sabe aqueles parágrafos que só tem 2, 3 linhas? Não faça isso. É pedir para você ir mal na redação. Número 7, jamais copie texto motivador. E eu recomendo até mesmo não parafrasear os textos motivadores. Traga informações suas, da sua vivência, do seu repertório. Ah, eu não tenho muito repertório, então vamos estudar mais. Número 8 e última, pode ser tentador às vezes em manifestar uma opinião que tem teor um tanto quanto preconceituoso. Cuidado, não faça isso. Qualquer tipo de informação que venha a ferir os direitos humanos vai levar a sua redação a baixar bastante nota e até mesmo a zerar dependendo da banca de correção. Então jamais faça isso. Gente linda do meu coração, com essas instruções finais eu encerro a nossa aula aqui. E eu quero agradecer demais você por ter assistido até o final. E se você não curtiu o vídeo no comecinho, é hora de curtir nesse momento. Afinal de contas, você acompanhou a aula até o final porque gostou bastante. Valeu, gente linda, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula!